Dores nas costas é um problema bem sério que atinge a maioria das pessoas. Normalmente, essas dores têm um sufixo denominado algias, que nada mais é do que uma dor num órgão ou numa região do corpo, sem corresponder a uma lesão anatômica. As mais comuns dores nas costas são as cervicalgias, né, que são aquelas dores que acontecem na região do pescoço, onde sente muitas vezes o ombro, o pescoço meio rígido, meio fadigado. Também temos as lombalgias, que é aquela dor com uma rigidez localizada bem na parte inferior do dorso, né? É uma área situada entre o último arco costal e a prega glútea. As lombalgias, são as causas mais comuns de dores nas costas, cerca de 80% dos casos. Também temos as lombociatalgias, né, que é a dor que vai se irradiar da região lombar para ambos os membros inferiores, né, para ambas as pernas, ultrapassando o joelho e alcançando o pé, né, acompanhado ou não de um déficit motor ou de sensibilidade. Normalmente isso acontece, tá bom? As principais causas podem ser desde uma origem associada ao trabalho, né, que são as questões laborais, que são chamadas as lombalgias ocupacionais. Algumas causas estão relacionadas ao condicionamento físico e à saúde em geral da pessoa, vida sedentária, falta de condicionamento físico, a pessoa levou algum escorregão, alguma queda que produziu alguma distensão ou espasmo muscular, desvio dos eixos normais da coluna vertebral, como por exemplo o aumento da lordose, é o que nós chamamos, a lordose lombar, que nós chamamos de hiperlordose, mas a grande maioria das causas estão relacionadas a fatores de personalidade. Estresse psicológico, tensão emocional, insatisfação, às vezes no trabalho, em algum relacionamento, problemas econômicos e familiares, problemas psiquiátricos, abuso de drogas. A tensão emocional ela pode transformar a coluna em um órgão de choque, onde o indivíduo acaba descarregando as suas ansiedades e frustrações. Por isso, as dores nas costas, muitas vezes, estão associadas à psicossomatização, tá? Essas dores, elas podem se manifestar de maneira aguda, ou seja, aquela dor que dura até 6 semanas. Também elas podem se apresentar de maneira subaguda, que vai durar entre 6 a 12 semanas. Essas dores podem apresentar de maneira crônica, quando ela dura mais de 3 meses. É um problema extremamente comum e é uma causa importante de incapacidade física no Brasil. Alguns estudos apontam que 95% da população vai sofrer de lombalgias. Acredito que os outros 5% seja uma questão de tempo para também sentir alguma dor, algum desconforto lombar. 40% das ausências no trabalho são devido às dores nas costas. Quando falamos em tratamentos para dores nas costas, frequentemente estão associados a cuidados caros, ineficazes e algumas vezes prejudiciais. E se você sente dores nas costas ou conhece alguém que sofre com esse problema, é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Então, antes de continuarmos, se possível, siga o nosso canal, curta esse vídeo, deixe uma mensagem, deixe um like aí. Isso é muito importante para a gente conseguir quebrar o algoritmo do YouTube e que esse vídeo consiga chegar para mais pessoas. Então, siga aí no nosso vídeo e roda a vinheta. Quando falamos em tratamentos para dores nas costas, há uma grande quantidade de recursos. Temos cirurgias, medicamentos, aparelhos, choques, massagens, acupunturas. Porém, há um artigo bem bacana que foi publicado em 2020 sobre o tema. Ele apontou 10 crenças ou mitos que as pessoas que sentem dores nas costas possuem, mas que não há um embasamento científico algum. E descreveu também como eles podem influenciar nos hábitos comportamentais e no estado emocional em resposta às dores apresentadas. Essas crenças inúteis podem contribuir para uma mentalidade negativa em relação às dores nas costas, levando uma vigilância, um autocuidado exagerado da dor, medo de se envolver em atividades físicas e preocupações com o futuro que podem gerar gatilhos e podem prejudicar a saúde mental, causando estresse, ansiedade, depressão. Não vou ter tempo para falar sobre os 10 itens da lista, mas vou citar 3 aqui que sempre ouço dos meus clientes de consultorias ou no atendimento presencial nas academias. Então, um deles, o primeiro que é mais comum.
Ah, eu vou fazer algum exame de imagem, preciso fazer uma ressonância, uma radiografia para descobrir o que eu tenho e só assim eu vou saber se estou liberado para fazer exercícios. Esse é um tremendo mito. Por quê? A pessoa faz um monte de exame e aparece lá um abaulamento discal, hérnia de disco, protusão lá do núcleo pulposo. Primeiramente, esses exames de imagem não necessariamente estão relacionados com a dor. Exames não determinam o prognóstico da sua crise atual de dores nas costas, nem a probabilidade de você desenvolver uma futura incapacidade física. Não melhoram seus resultados clínicos só porque você possui um exame. Parece mentira, né? Mas só para você ter ideia, após os 30 anos, se pegar um grupo de pessoas e fazer exames de imagem, mais da metade dessas pessoas vai dar uma alteração na imagem. Vai aparecer algum problema, uma hernia de disco, não necessariamente a pessoa vai sentir alguma coisa. Vai sofrer com dor ou incapacidade. Se a gente fazer isso acima dos 80 anos, praticamente todos vão aparecer algum problema na imagem. Há pessoas que têm imagens normais, sem problemas e vive com dores. Outras pessoas, os problemas são identificados nas imagens, mas não tem dor nenhuma. Percebe que a conta não fecha? Então, esse é um dos primeiros mitos que aparece nesse artigo. O segundo mito é a crença que as dores nas costas estão relacionadas ao exercício e é sempre um aviso de que está sendo prejudicado a estrutura da coluna e é preciso trocar de exercício ou parar o exercício. É mais um mito. Por quê? Os exercícios feitos de maneira gradual e progressiva, em todas as direções você pode movimentar, são seguros e saudáveis para a coluna. E ao contrário do que pensa, se movimentar é seguro e promove uma boa resiliência na estrutura da sua coluna. Músculos mais fortes e elásticos, eles aumentam a capacidade de absorver as forças externas. Isso vai aliviar a sobrecarga mecânica sobre a coluna. Esses efeitos levam à redução ou eliminação das dores, uma melhor estabilização dinâmica da coluna vertebral, diminui a sensibilidade à dor. Eu já falei em vídeos anteriores aqui neste canal sobre as exercinas, que já é um termo mais atual, mas também já foram chamadas por muito tempo as que são produzidas pelo músculo esquelético de miocinas. Quem não lembra, são substâncias secretadas em decorrência dos exercícios. Pode ser pelos músculos ou por algum outro órgão, e normalmente eles produzem um efeito terapêutico. E problemas que ocorrem como processo inflamatório agudo ou crônico, como no caso das dores nas costas, existem substâncias pró-inflamatórias que causam inflamação e estão relacionadas ao processo de síndrome dolorosas. O exercício físico feito de maneira regular e crônica parece suprir a essas substâncias que são pró-inflamatórias e que causam dor, como TNF-alfa, interleucina 6, e aumentar as substâncias que são anti-inflamatórias, ou seja, que protegem da dor, incluindo as miocinas, interleucina 4, interleucina 10, TGF-beta e as endorfinas que são produzidas na glândula hipófise. Claro, eu costumo dizer que tem alguns terroristas do movimento que condenam, proíbem muitos exercícios, ficam condenando algumas posturas adotadas pelo cliente, sem saber o real motivo que foi adotada aquela postura ao longo da vida. E muitas vezes foi como uma forma de proteção. Se há uma mudança de postura sem saber a origem, o profissional detona o mecanismo de proteção criado por aquela pessoa. Outros profissionais são enfáticos em dizer que é só fortalecer a musculatura do core que vai estar tudo certo, que vai resolver o problema. De certa forma, eu até concordo, porque embora seja bom manter os músculos do tronco forte, mas eu não preciso ficar igual um robô o dia inteiro com o core contraído. Então, isso daí também é um exagero. Contrações isométricas e posturas que fogem do que seria normal não é confortável para a pessoa, então não dá para levar tanto ao pé da letra e não dá para robotizar as pessoas. É importante e útil relaxar essa musculatura quando não forem necessárias a estabilização da coluna ao longo do dia. Então, não precisa de tanta paranoia. E o terceiro mito ou crença importante de se destacar é: vou parar de fazer exercícios e realizar tratamentos mais intensos, com medicamentos, injeções, cirurgias, porque elas são mais eficazes e necessárias para tratar a minha lombalgia. É outro mito. Por quê? O tratamento eficaz para a lombalgia é relativamente barato e seguro. Tem gente que fala que tomou injeção e melhorou. Tem gente que fala que fez cirurgia e melhorou.
Mas também existem estudos que só aplicaram uma agulha na coluna da pessoa, sem nada, nenhum medicamento, só foi uma picadinha. E a pessoa também reportou melhora da dor. Ou seja, teve o mesmo resultado que quando aplicado o remédio. Outros estudos que só realizaram um corte na coluna da pessoa, como se fosse uma cirurgia, e as pessoas também relataram uma melhora da dor da coluna. Isso é o que nós chamamos de tratamento placebo. A palavra placebo vem do latim placere, que significa agradar. Então, o efeito placebo é qualquer efeito positivo atribuído a uma pílula ou a um procedimento que não deriva diretamente da ação farmacológica, de medicamentos ou das suas propriedades específicas. O efeito placebo ele é observado em estudos científicos para verificar a eficácia de algum medicamento, como nos casos em grupo de pessoas que recebem um comprimidinho que tem somente açúcar, farinha ou vitamina, sem qualquer propriedade farmacológica. E as pessoas apresentam melhorias clínicas apenas por acreditarem estarem tomando o remédio propriamente dito. É o que a gente fala, toma com fé que funciona, né? Muitas vezes, as crises lombares podem ter origem emocional, então focar no autocuidado do paciente, isso inclui educação, a pessoa entender qual é o problema dela, promover mais uma mentalidade positiva, explorar as preocupações, medos, crenças sobre essas dores nas costas, oferecendo uma oportunidade para uma discussão construtiva, sustentada por técnicas que para as pessoas não criarem terrorismo postural. Isso inclui e deve ser feito com a ajuda de um profissional, se necessário, como os psicólogos, como um profissional de educação física. Sabemos que o exercício físico é um excelente medicamento para a dor crônica e ficar parado é um veneno. Em outros vídeos aqui, eu já abordei sobre isso, então dá uma conferida, tá? Então, ao invés de você parar com os exercícios, o correto é você praticar atividades físicas e exercícios. Se necessário, fazer apenas alguns ajustes de movimentos que são selecionados, né, naquele momento, principalmente nas crises mais intensas. Não deixar as atividades sociais de lado, mudar os hábitos alimentares, ter hábitos mais saudáveis, controlar o sono, principalmente controlar o peso corporal. Então, isso é importante, são medidas que você precisa tomar. Muitas pessoas têm medo de manter a rotina de exercícios e agravar o problema na coluna, evoluindo por um problema mais grave e deixar com uma incapacidade permanente, como levá-lo a uma cadeira de rodas. Sabemos que essas dores nas costas é algo que incomoda, mas dificilmente vai te matar ou te deixar aleijado. Então, não se preocupe com isso e mantenha-se realizando exercícios, pois é um dos mais efetivos jeitos de tratar suas dores nas costas. Sabemos que tem muita gente que promove o pânico, mexe com as emoções, causa um terrorismo para te vender um tratamento e faturar uma grana. Eu mesmo vejo pipocando vários posts aí nas redes sociais, falando sobre isso, vendendo tratamentos, cursos. Então, galera, é importante entender que é possível viver muito bem com as dores nas costas, sem medo, sem angústias, e que existe um comércio de mentiras para venderem muitas vezes soluções ineficazes e caras. Não se apavorem, busque um bom psicólogo quando necessário e quando possível, busque um bom fisioterapeuta caso necessário e busque um profissional de educação física. Viva feliz, intensamente, sem ficar engessado, robotizado, limitado. Então, bora viver. Obrigado por vocês terem assistido o vídeo até o final. Então, novamente, se possível, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precisa saber dessas informações. Isso ajuda bastante o nosso canal a crescer e a chegar em mais pessoas que precisam dessas informações. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.